Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesse dia 23, segunda-feira, para lhe desejar um dia abençoado, de muitas graças, de muitas vitórias. E principalmente que você continue firme na oração. Que você, homem, que você, mulher de fé, continue com o joelho no chão. E aqui eu não falo só com o joelho físico, mas com o joelho também espiritual. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós é preciso manter sempre a nossa alma, o nosso espírito em devoção a Deus. Porque muitas vezes as coisas do mundo querem nos afastar, querem levar o espírito e o corpo para as coisas do mundo, mas não podemos fugir desse mundo. Vivemos aqui, mas sempre nos blindando, sempre colocando Deus em primeiro lugar, sempre colocando a nossa vocação, a nossa fé, a nossa espiritualidade a favor de Deus. E assim nós vamos ter as nossas bênçãos, as nossas graças alcançadas. Por quê? Porque nós estamos nos tornando amigos de Deus. E a gente só pode manter uma amizade se a gente tiver uma relação de proximidade. Então, que você tenha essa relação de proximidade com Deus. Ele é o único que importa, nada mais importa. Se formos observarmos no final da nossa vida, quando tudo se passar, quando o tempo for encerrado, o que nos resta? Vamos levar o nosso carro novo? Não. Vamos levar o nosso dinheiro na conta bancária? Não. Vamos levar aquela casa que tanto trabalhamos, que tanto nos esforçamos para ter tão bonita, tão moderna? Não. Vamos levar somente as coisas boas, as nossas orações, a nossa fé que guardamos. Vamos levar um crédito para assim alcançarmos a vida eterna. Então, que você dedique toda a sua alma, todo o seu esforço, toda a sua espiritualidade a Deus. As suas orações têm que ser sinceras, com o coração contrito. E aqui eu não estou dizendo para abandonarmos as coisas desse mundo. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, ter um conforto, nem que seja mínimo, mas precisamos ter, porque é a realidade desse mundo. Mas que o nosso foco principal é a salvação eterna. O nosso foco principal são as coisas do alto. E que a cada dia você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiros e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizeste isso
a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vi com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isto a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus está dizendo: eu estou em todos os lugares. Eu estou naquele esfomeado, eu estou naquele descamisado, eu estou naquele doente, eu estou naquele que está na sarjeta da vida. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, como cristãos batizados, que às vezes nos denominamos tão bons, né? Tão educados, tão gentis, tão misericordiosos, mas não temos atitudes positivas de um cristão. Não temos atitudes positivas de misericórdia com ninguém. Não sabemos identificar as reais necessidades dos irmãos que estão ao nosso redor, doentes, presos, com fome. E aqui é preciso que a gente interprete o que é fome. É fome de quê? Quando a gente fala de fome, a gente pensa logo em comida, né? Em arroz, feijão, em carne, em pão. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, perto de nós tem irmãos e irmãs que estão com fome de Deus. Tem irmãos e irmãs que estão com fome da palavra. Que tem irmãos e irmãos que estão com fome de misericórdia, de carinho, de um abraço, de um aperto de mão, de um ombro amigo, de alguém que possa ouvir as suas lamentações e as suas angústias. De alguém que possa falar de Deus para eles. De alguém que possa tirar a dúvida na sua vida. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a geladeira está cheia, o estômago está cheio, mas nós temos fome de Deus, nós temos fome de ajuda, nós temos fome de perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje vem dizer: todos aqueles que acolheram um desses pequeninos, um desses que estavam doentes, um desses que estavam na sarjeta da vida, foi a Jesus que acolheu. E no final, quando Jesus voltar com todos os anjos, como está escrito aqui no Evangelho, ele vai separar os cabritos das ovelhas, vai separar o bode dos cordeiros. E a uns ele vai dizer: vem para junto de mim. Vem para junto de mim, vem para o reino celeste, vem para a vida eterna. E a outros ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas têm a oportunidade, têm a condição financeira e a condição espiritual, principalmente, de ser útil para alguém, de acolher alguém, de ajudar alguém, mas não o faz. E quando faz, é com interesses, é esperando um retorno. E Jesus vem julgar o homem não pela sua aparência, não pelo ouvir dizer, como está no Evangelho. Jesus vai julgar o homem e a mulher pelo seu coração, pelas suas atitudes. E nessa segunda-feira, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós tenhamos atitudes positivas, atitudes de verdadeiros cristãos, atitudes de quem quer mudar de vida, atitude de quem quer ser honesto, fiel e verdadeiro.
Não podemos ficar enrolando. Não podemos ficar com coisas que não agradam a Deus. Isso aqui eu falo para todos nós. É preciso a gente fazer sempre a melhor escolha. E a melhor escolha é sempre ouvir e se guiar pela palavra de Deus. Na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua vida de pai, de marido, de esposa, de filho, você tem sempre que fazer a melhor escolha. As escolhas diárias são muitas, mas é preciso que a gente faça sempre a melhor. Não podemos querer uma boa colheita se não fazemos uma boa plantação. É preciso escolher bem as sementes, é preciso preparar o terreno, é preciso adubar, é preciso zelar, é preciso molhar, para que assim os nossos frutos venham recheados de polpa e venham saborosos. Porque senão vamos colher aquilo que não vamos gostar. O evangelho de hoje é bem claro sobre isso. Aonde você está colocando a sua fé? Aonde você está colocando os seus esforços? Aonde você está dedicando a sua energia? Que Deus possa sempre preparar o seu coração para as melhores escolhas, para que você possa ser útil para alguém, que você possa ser o guia para alguém, que você possa resgatar aqueles que estão na sarjeta da vida. E aqui eu falo em todos os sentidos, que você possa até mesmo resgatar a si mesmo, que muitas vezes estamos afundados em angústias, em tristezas, em dúvidas. É preciso que a gente resgate a nossa autoestima, a nossa fé, para podermos assim ser bom para os outros, ser útil na fé para os outros. E só podemos fazer isso, meus irmãos, se estivermos focados na palavra de Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.